Amém. Graça e paz, irmãs, né? Muito boa tarde para algumas, boa noite para outras, né? Bom dia. Eu sou a pastora Raquel, sou aqui da cidade de Limeira, interior de São Paulo, né? Nós estamos com o trabalho aqui já tem uns 23 anos, né? Que nós estamos aqui na cidade. E pela misericórdia do Senhor, né? Nós estamos aqui dirigindo a igreja e fazendo, né, a vontade do Senhor, caminhando. A gente não pode parar de caminhar, né? E eu queria compartilhar então com as irmãs uma palavra. Ela se encontra no livro de 1 Coríntios, né? Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e o versículo 58. A palavra do Senhor diz assim, ó: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão, né? A, a irmã Cláudia, né, que me convidou, missionária, ela tinha passado o tema da live, e eu também quero fazer do tema, né, da live o tema da mensagem, né? O que mantém a chama acesa em nós? Nós sabemos que na nossa vida tudo tem que ter um combustível, né? Vamos dizer assim. Quando nós começamos a estudar, o nosso diploma só é válido quando a gente completa ele, né? Ninguém aqui fala que é advogado fazendo só 2 anos de advocacia, né? Não tem como, é sempre você vai exercer a função a qual você trabalhou, a qual você estudou, perdão, a qual você estudou, você vai exercer ela depois que você completar, né, toda a formação. E aqui o apóstolo Paulo, ele está falando para que nós sejamos firmes e constantes. E nessa constância da nossa vida, nós precisamos então entender o que é que mantém a chama acesa dentro de nós, né? O que nos faz caminhar? Qual é o motivo que nos faz caminhar? O que nos impulsiona? O que nos mantém de pé? Por que a gente não desiste? Embora a gente às vezes pensa, né, em desistir. Quem nunca falou que não ia mais fazer, falou que não ia mais trabalhar, que não ia mais pregar, que não ia mais cantar? Eu sou a primeira, já falei várias vezes. Senhor, eu não faço mais, eu não quero mais. E estava lá no outro dia eu fazendo, né? Eu me lembro que, ó, eu sou cristã, né? Pela misericórdia do Senhor, eu tenho 42 anos, mas eu sou desde os 13, de 12 para 13 anos, né? No ano de 95. Esse ano aqui fez 30 anos que nós estamos na presença do Senhor, eu, minha casa, meus pais, né? Sou filha de pastor, sou esposa de pastor, né? E sou nora de pastor, é uma bênção. E, e aí, quem aqui não nunca pensou, né, em desistir? Eu já várias vezes. Uma época, há muito tempo atrás, a gente não tinha banda na igreja, então a gente cantava muito com playback. E eu tinha um suporte de CD. Quem aqui é da época do Kaiser, né? Que tinha aquele monte de CD dentro do Kaiser. E a gente ia para a igreja e fazia o louvor com os CDs. Eu me lembro que um dia eu cheguei em casa e quebrei os CDs. Falei que não queria mais, né? Não estava mais aguentando a prova. Quebrei os CDs, falei que não ia mais cantar e tal. Aí no outro dia eu fui pro culto e emprestei o CD das irmãs que estavam lá, porque eu já não tinha mais CDs. Então, assim, quem nunca, né, pensou em desistir? Eu sempre, irmão. E como que a gente sabe que nós estamos na direção de Deus? Quando a gente pensa em desistir, irmão. Porque a gente pensa em desistir, mas a gente não consegue, a gente só pensa. Então, nós estamos na direção de Deus. Então, vamos lá, eu quero falar aqui com as irmãs. O que mantém a chama acesa em nós? Aqui Paulo está falando para que a gente seja firme e constantes, né? Para que a gente do jeito que a gente começou, a gente termina, né?
E só que tem algumas coisas no meio da nossa caminhada que a gente começa a, a tropeçar, vamos dizer assim, a desanimar, porque a nossa chama ela começa a se apagar, porque a motivação é errada. A primeira motivação errada, né? Que tenta manter aquela chama dentro de nós acesa, é quando nós olhamos para as coisas materiais. Quando a gente pensa assim, ó, o dia que eu tiver algo, o dia que eu tiver um carro, o dia que eu tiver a minha casa, o dia que eu fizer tal coisa, o dia que eu conseguir comprar tal coisa, aí sim eu vou trabalhar, eu vou fazer a obra do Senhor. Então essa é uma chama que ela vai apagar rápido, porque os nossos olhos estão nas coisas, né? Os nossos olhos eles estão no material. E a gente sabe, irmão, que o material ele vem, ele vai, né? Às vezes a gente briga tanto por algo que a gente paga caro por algo que depois de um tempo ele está desvalorizado, né? Só que a nossa motivação é eu vou fazer porque eu vou ganhar isso. Eu vou ir aqui porque eu vou ganhar tal coisa. E aí a chama que está dentro de nós pelo evangelho, pelo amor de Jesus, ela vai se apagando, porque os nossos olhos estão em lugar errado. A segunda coisa que é uma chama perigosa, né, na nossa vida é quando nós caminhamos porque acreditamos em uma revelação. Mas eu quero deixar bem claro, irmã, aqui. Eu acredito em revelação, sou fruto de uma revelação, né? Só que muitas das vezes nós deixamos a palavra de lado e aí a gente começa a colocar a base de uma revelação. Não, porque Deus falou, e às vezes, irmão, a maioria das vezes Deus ele não falou. Só que nós começamos a colocar a revelação, né, uma profecia, assim para que vocês possam entender, uma profecia, ela fazendo ela como base. E a Bíblia diz que a única coisa que não vai passar é a palavra dele. E aí nós precisamos entender que aí a gente começa a criar aquela ansiedade. Poxa, será que foi Deus que falou? Ai, Deus falou isso e ainda não aconteceu. Porque Deus usou o irmão para falar tal coisa e ainda não aconteceu. Porque Deus falou aquilo. E aí nós vamos colocando na nossa vida esse tipo de base para nós. E é uma chama que vai se apagando. A nossa vida tem que estar firmada na palavra de Deus. As coisas que acontecem, as revelações, se forem de Deus, irmãs, elas vão acontecer. E eu acredito nisso, viu, irmão? Não estou falando que eu não acredito. Eu acredito. Eu ainda espero revelações, eu ainda espero profecias na minha vida acontecerem que eu oro, falo, Senhor, não esquece daquela palavra, porque se for dele, isso vai acontecer. Só que a nossa motivação começa a ser diferente. O nosso coração, a chama que está no nosso coração, começa a se apagar porque a gente vai olhando para o tempo. E o tempo vai passando e nós achamos que Deus não está conosco. Só que a chama do Senhor, de Jesus, ela precisa estar na palavra, porque buscando nessas coisas, essa chama ela vai apagar. Essa chama ela vai apagar. Já ouviram falar do primeiro amor? Quando Deus ele fala na palavra dele, lá no livro de Apocalipse, que ele fala com a igreja, ele fala que nós precisamos voltar pelo primeiro amor. Irmão, quando a gente está no primeiro amor, nada nos abala, né? Pode todo mundo falar contra a nossa vida, pode ter más conversas, podem falar contra nós, mas a gente está no primeiro amor, a gente está olhando para Jesus e Jesus é o suficiente. E é isso, irmão, que nós precisamos, irmãs, que nós precisamos. Jesus ser o suficiente do começo da nossa vida até o último dia da nossa vida. É Jesus que precisa estar na nossa vida. E Ele é o suficiente. E às vezes e aí quando nós entendemos que Jesus é o suficiente, nós acendemos, né, essa chama por Ele, e nós mantemos essa chama, que é a palavra de Deus acesa dentro de nós, os milagres vão acontecendo. A nossa vida vai sendo transformada,
as bênçãos vão chegando, as bênçãos financeiras, bênçãos espirituais, bênçãos materiais, bênção financeira, né? Já falei, a bênção da prosperidade. Aí todas essas coisas vão chegando, irmão. Mas quando nós olhamos para Jesus e a chama de dentro de nós, ela continua acesa porque nós estamos colocando lenha, nós estamos colocando a palavra, nós estamos olhando para Jesus, nós estamos sendo curados para Jesus. Hoje eu estava ouvindo, estava conversando com uma irmã daqui de Limeira, lá do nosso ministério, uma pessoa que me ajuda muito lá, e ela estava falando que ela mudou a alimentação dela. E ela estava com probleminha de depressão, aquele monte de coisa, ela já tinha um histórico de depressão e tal, isso, aquilo, e ela começou a falar que ela mudou os hábitos alimentares dela. Mas ela disse assim para mim, pastora, mudou a minha vida quando eu comecei a colocar a devocional em primeiro lugar. A palavra de Deus em primeiro lugar. Porque a palavra de Deus é que nos dá a vida. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, não simplesmente ler, mas debruçar na palavra de Deus, ler com vontade de o Espírito Santo revelar, né, aquilo que ele quer falar. E ela disse, e eu comecei a me sentir melhor. Mudei os meus hábitos alimentares e mudei os meus hábitos devocionais. E ela diz que quando ela introduziu a palavra de Deus na vida dela, a vida dela começou a ficar diferente. Não que ela ficou rica, não que alguma coisa física mudou, mas ela entendeu que a chama voltou a estar acesa quando ela inseriu essa lenha poderosa que é a palavra de Deus. Nós não podemos deixar a palavra de Deus, irmão. Não podemos deixar. A Bíblia diz que nos últimos dias isso é muito sério. Levantaria muitos falsos profetas e enganaria a muitos. E como que nós vamos estar livres disso? Nós vamos estar livres dessa enganação quando nós estamos junto com a palavra de Deus, quando nós entendemos a palavra de Deus. O que passar da palavra de Deus, irmãs, o que passar dali, o que passar do nosso entendimento, já não é mais de Deus. Eu vou contar para você um testemunho. Há um tempo atrás, eu estava aqui no quintal, na garagem de casa, e já eram umas 9h30, quase 10 horas da noite, e aqui na cidade de Limeira ficou uma época que nem estava chovendo, e de repente começou todos os dias a chover, glória a Deus por isso. E hoje está com um tempão de chuva também, glória a Deus, a gente precisa que chove mesmo. E, e aí eu vi que na minha mente veio uma palavra, e aquilo, eu tremi, eu fiquei com muito medo, porque era uma palavra que foi referida a mim e a minha filha, e a minha filha e o meu esposo estavam aqui em casa comigo. Então, logo eu entrei para a sala e olhei a minha filha, aí meio que acalmou meu coração. Eu não entendi muito bem essa palavra que tinha vindo até a minha mente, mas aí eu entrei aqui, 10 horas da noite, comecei a fazer café. Meu marido já viu que eu não tava muito bem. Ele falou, Raquel, você está fazendo café? E eu falei, eu estou tentando distrair a minha mente, porque eu veio um pensamento aqui muito estranho. Eu disse para ele, veio um pensamento estranho, e aí eu contei para ele, olha, eu tive esse pensamento, é referente a mim e a filha, e a nossa filha. E ele disse assim para mim, bem, isso não provém de Deus, porque a palavra de Deus diz que ele não vai lançar ninguém fora, se eu e você nos achegarmos a ele. Então, se esse pensamento está dizendo que você não é digna de entrar e você não vai entrar no reino dos céus, nem você e nem a Luane, que é a nossa filha, minha filha, né? Nem você. Então, isso já passou da palavra de Deus, então isso não é de Deus. Vamos orar. Vamos repreender esse mal. E a gente orou e nós repreendemos essa palavra do inimigo que veio como uma seta na minha mente. Então, irmãs, o que passar da palavra do Senhor, o que for a mais ou a menos da palavra do Senhor, não provém dele. E nós precisamos ficar com a palavra. E como nós podemos, então, manter essa chama acesa dentro de nós?
lendo a palavra do Senhor, buscando ao Senhor, não buscando coisas, não cobrando Deus por profecias, porque, irmãs, o que Deus ministrou sobre a nossa vida, isso vai acontecer. Mas a palavra do Senhor, ela precisa ser em primeiro lugar. Uma vez, por isso que eu falo que eu acredito em revelação, porque logo que eu cheguei na igreja, a minha família toda é de outras religiões, a minha mãe é muito perturbada, assim, a minha mãe tinha muitas insônias e a minha mãe tinha uma vida muito difícil, aí, glória a Deus, Jesus encontrou a minha casa, porque a minha casa, eu lembro eu criança, 10, 12 anos, a minha casa era um caos, né? E Jesus encontrou a nossa casa. E aí houve salvação dentro da minha casa. E aí eu lembro que uma pastora na época, então começou a dizer, né? Nós começamos a frequentar a igreja, aceitamos a Jesus, nos batizamos, e aí nós então começamos a trabalhar já na obra do Senhor, já desde criança. E aí houve então uma palavra que foi lançada sobre a minha vida, o como eu seria uma missionária e como Deus ia trabalhar na minha vida. E aí, mano, não muito tempo depois, eu comecei, de 13 para 14 anos, eu comecei a ter uma dor, e eu falava que eu tinha uma dor no meu coração. E uma irmã lá da nossa igreja, ela era aposentada, ela é enfermeira, e ela dizia assim, Raquel, o coração ele não dói, não tem como o coração doer, é um órgão que não dói. E eu já muito magra, eu tinha dificuldade, foi assim, foi questão de dias. Eu tinha dificuldade de falar, eu tinha muita canseira, eu já não conseguia mais andar assim sozinha, porque eu andava, eu me cansava, eu morava na rua, a escola era na esquina, eu tinha dificuldades para ir para a escola e era muito difícil. E a minha mãe já não sabia mais o que fazer. E lá eu sou da cidade de Jaú, né? Eu estou aqui em Limeira, mas eu sou da cidade de Jaú, um pouquinho mais interior de São Paulo. E lá tem um hospital chamado Amaral Carvalho. Ele é um hospital de referência do câncer em toda a região, América Latina. Muita gente vai ser atendido lá. E eu passei pelo médico lá e até então ninguém conseguia ver o que estava acontecendo. E aí naquela semana chegou um casal de pastores em casa para pegar o carro do meu pai para ir numa outra cidade do lado, para que eles pudessem fazer um culto. E eu pedi para ir junto. Eu falei, posso ir junto? E me colocaram no carro e nós fomos. Eu me lembro de sair do carro com muita dificuldade, me colocaram lá na frente, sentada lá. Todo mundo já estava esperando a minha morte praticamente, porque eu já estava definhando, eu tinha 14 anos, eu pesava acho que 32 quilos, foi muito rápida essa doença, essa projeção. E aí eu estava naquele culto e Deus usou uma pessoa e orou por mim e disse: Olha, entre o teu coração e o pulmão existe uma mancha e é um câncer. Os médicos não estão conseguindo achar, mas Deus, ele vai curar. E você vai voltar a fazer o que Deus chamou você para fazer, que era cantar, que era ministrar, né? Que era trabalhar como missionária, como Deus tinha já falado sobre a minha vida. E eu saí da igreja já andando, já conversando, porque eu falava com muita dificuldade, eu trocava duas palavras, eu ficava muito cansada, muito ofegante. Passou uns dias, eu voltei no médico e na ressonância foi feito lá e tinha uma marca de uma cicatriz, como se tivesse feito de uma cirurgia. Então, irmãs, eu acredito na revelação, eu acredito nos milagres, e daquele dia em diante eu nunca mais parei de cantar. Chega domingo aqui, eu fico rouca. Já tentei fazer aula de técnica vocal, já tentei de tudo, mas não tem como. Eu começo a cantar, eu canto, eu grito, eu oro, eu glorifico, porque há 30 anos atrás o Senhor me curou de uma doença terrível, né?
E então eu acredito, irmã, em tudo isso. Acredito em milagres, eu acredito na revelação, eu acredito no poder de Deus. Eu sei que Deus, ele nessa tarde, ele tem algo especial, ele tem uma cura para você, ele tem um milagre, ele tem uma chama acesa para você, uma chama missionária, uma chama de evangelística, uma chama de pastor, de pastorar mesmo, de você cuidar de pessoas, uma chama que você pode usar o seu trabalho para falar de Jesus, para cuidar de pessoas. Eu acredito nisso, irmã, que Deus colocou essa chama dentro de nós e essa chama não pode se apagar. E nós não podemos apagar essa chama. Nós precisamos colocar essa lenha, como Paulo falou, sedes firmes e constantes. Nós precisamos nos alimentar da palavra e através da palavra de Deus levar cura, transformação e sermos um instrumentos na mão do Senhor. E nessa tarde, irmã, nessa tarde, eu quero que você junto comigo entenda que a palavra do Senhor ela não pode sair da nossa vida. Nós não podemos nos enganar. Nós precisamos aprender a palavra de Deus e nós precisamos ter um instrumento. E que essa chama do Senhor ela queime todos os dias dentro do nosso coração, queime nos dias bons, queime nos dias ruins, queime nos dias alegres, queime nos dias difíceis, queime dentro de nós nos dias de dificuldade, irmã, porque nós precisamos ser constantes. Quando nós estamos doentes, estão começando a fraquejar, a primeira coisa que a gente perde é o apetite. E os antigos falam, né? Saco vazio não para em pé. Então a gente está doente, a mãe da gente está lá enfiando comida na gente, porque tem que comer. E hoje a gente, como mãe, faz isso com os nossos filhos e o Espírito Santo está nos instruindo nessa noite. Tá dia bom, mas vamos ouvir a palavra do Senhor. Tá dia ruim, vamos continuar lendo a palavra do Senhor. E que essa chama não pare de queimar dentro de nós. E como que nós vamos manter, então, esse Jesus dentro de nós? Com a palavra do Senhor. Amém, irmãs? Se você que está aí nos ouvindo, você quer aceitar a Jesus. Se você que está nos ouvindo, você quer voltar para os caminhos do Senhor. Se você que está aí nos ouvindo, você quer que essa chama queime de novo dentro de você, essa tarde é a oportunidade para você levantar a sua mão e dizer: sim, Jesus, eu quero. Eu quero essa chama dentro de mim. Eu quero esse fogo dentro de mim. Eu quero essa lenha dentro de mim. Eu não quero ser enganado. Eu quero ter essa motivação. Mas que a nossa motivação, irmãs, não seja em coisas, mas a nossa motivação seja no Senhor Jesus, pois Ele é o suficiente na nossa vida. Amém? Se você aí quer voltar, se você quer essa oportunidade, você pode ficar à vontade, pode mandar-nos uma mensagem, pode assinalar aí, né, onde você, aí no chat, alguma irmã, né, ou quem vai nos assistir depois, mas entenda que hoje é o tempo que de Deus quer queimar dentro de nós de novo essa chama, para que o nome dele venha a ser glorificado. Amém, irmãs? Eu quero então fazer uma oração junto com você e que o Espírito Santo venha tocar na sua vida, venha tocar na nossa vida, né? Para que nós não venhamos deixar essa chama apagar. Amém? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade. Quero te louvar, Senhor, pelos teus milagres, Jesus, na nossa vida, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, eu te agradeço pela cura que o Senhor me deu há 30 anos atrás. Todos os dias, Senhor, eu sou grato a Ti por tudo que o Senhor fez na minha casa, pelo Senhor entrou na minha casa, o Senhor levou salvação para minha casa, para os meus pais, para minha família naquela época que estava totalmente quebrada. E eu acredito que hoje também o Senhor quer trazer a salvação, Pai, para a nossa casa, para o nosso lar.
Espírito Santo, segura na nossa mão. Não permita que nós seguramos na tua mão, Senhor, porque na primeira dificuldade, com certeza nós vamos soltar. Mas o Senhor não solta da nossa mão, Jesus. Pai, eu venho lhe pedir, Senhor, nessa tarde, que o Senhor venha nos ajudar, nos ensinar a manter essa chama acesa dentro de nós e que a nossa motivação seja, Senhor, pela tua palavra, que a nossa motivação seja pelos milagres que o Senhor tem operado na nossa vida. Pai, como Paulo estava falando, nos ensina a ser constante, Senhor. Nos ensina a andar constante, Senhor. Ser constantes não significa, Pai, que nós nunca vamos chorar, mas que nós nunca vamos pensar em desistir, que nós nunca, Senhor, vamos reclamar, mas na verdade, Senhor, nós ser constante, Jesus, é que da mesma maneira que nós vamos começar, nós vamos terminar. Espírito Santo de Deus, fica conosco, move o coração de cada irmã que está aqui nessa tarde, move o coração de quem está nos assistindo, move, Senhor, nessa noite, para que o teu milagre venha a ser completo. No teu nome, eu te agradeço. Amém, Jesus. Amém, irmãs. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém.